Testemunhos das mensagens especiais para o despertamento. Vencendo o Pecado, com Genilson Messias. Estou aqui nessa manhã, meu nome é Genilson, sou conhecido como apelido como Messias aqui, né? Sou da cidade, povoado de Arapuá, município de Tucando. E nesta manhã, estou gravando esse testemunho aqui, um testemunho de um milagre que aconteceu comigo. Eu me batizei nessa igreja adventista, em 2015. Conheci a igreja adventista. Embora tive participação antes de conhecer a igreja adventista e fui membro de outras igrejas. Frequentei Deus é Amor, a Universal, frequentei também a Mundial. Em cada uma delas eu fiquei uns meses, né? Mas conheci a mensagem da igreja adventista e em 2015 eu tive o privilégio de ser batizado nessa igreja. Embora eu não tinha o conhecimento por completo da palavra de Deus, fui batizado, mas não tinha o conhecimento profundo mais da palavra de Deus. E quando eu me batizei em 2015 aqui na igreja do Arapuá, eu fui morar em Araci, junto mais um irmão chamado Judivan, que ele é dessa igreja também. E ele me viu cantando um dia aqui, antes de eu ser cristão. Aí ele passou, me viu cantando, a gente que cantava em dupla, né? Dupla sertaneja, cantamos muito aqui, eu e outros rapazes aqui, outros rapazes daqui. E ele passou um dia, disse: se esse rapaz um dia se convertesse na igreja, como seria bom para eu fazer um dueto mais ele. E quando foi em 2015, irmãos, aí veio a surpresa, né? Eu me batizei nessa igreja e nós formamos um dueto. E como eu ia dizendo, a minha experiência com a Bíblia, não tinha muita experiência, muito estudo. Então, como ele, Judivan, já é um homem, já foi batizado nessa igreja e já era um cristão de berço, ele me carregou lá para si, e eu fui mais ele. E lá começamos o ministério, né? Do dueto, pregação do evangelho, fazendo muitas semanas de orações. E eu sei que a gente rodava esse país inteiro aí, as igrejas aqui por perto, né? Cantando dueto, pregando a mensagem e fazendo a obra. Eu fiquei mais ou menos uns 11 meses na igreja. Eu tinha acabado de sair de um casamento, primeiro casamento, e na época que eu me batizei não tinha muitas pessoas na igreja, tinha mais idosos, né? E eu praticava um pecado. Pecado esse que na minha cabeça eu achava que era normal. Para mim era normal. Para mim fazer aquilo, praticar aquele pecado, para mim era uma coisa normal. Eu não tinha conhecimento. E eu vinha praticando esse pecado. Durante mais ou menos uns 11 meses. Na igreja e praticando esse pecado. Na minha inocência achava que isso não tinha uma possibilidade de afetar o nosso Deus e me prejudicar ao mesmo tempo. E um dia saímos do trabalho, viemos para casa, eu peguei o meu almoço ali, fui para a sala ali, me sentei ali no sofá. Quando de repente eu estou olhando lá, perto da televisão, tinha uns 10 ou 12 DVD. Mais ou menos 12 DVD. E lá na capa eu vi um velho de bigode,
Aquele velho de bigode assim, que aqui na região eu nunca vi. E fiquei muito olhando ali, eu digo, mas que será isso? Me aproximei para olhar mais de perto, deixei o prato da comida ali, olhei ali e vi, né, José Martins, missionário, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora eu nunca tinha conhecido esse homem. E eu voltei, sentei, comecei a comer de novo, mas depois me bateu uma curiosidade de poder assisti-lo. Falei, eu deveria botar no DVD para eu assistir as mensagens desse homem. Tinha, meu irmão, uns 12 DVD, uns 12 a 15 DVD. Para vocês entenderem, quando Deus quer falar conosco, quando Deus quer nos libertar de algo, Ele vai fazer o impossível, irmão. O impossível. E ali, naqueles 12 DVD, eu cheguei e comecei a passar 1, 2, 3, 4 e fui passando. Ah, esse não vou, esse não quero. Ah, esse aqui também não vou assistir. E me deparei com um e ali peguei. Peguei o DVD e estava escrito na capa do DVD: pecado contra o Espírito Santo. Diga, eu vou colocar este aqui. Na inocência, eu não sabia que aquilo poderia gerar um impacto profundo, mas por acaso, eu não sei. Depois eu vim entender que aquilo não fui eu. Peguei aquele DVD e coloquei ali e ele começou a pregar. Eu comecei a comer normalmente e olhando a pregação. E vi que as mensagens eram as mensagens diferentes de todas aquelas que eu já tinha visto. Eu falei, esse homem não pode ser normal, ele não pode ser de uma igreja, pregando desse jeito, falando o que ele está falando. Esse homem não pode ser de uma igreja adventista, não é possível. E ele foi pregando, irmão, e eu fui comendo. Ele foi pregando e eu fui comendo. De repente chegou um ponto em que eu parei de comer. Eu parei de comer, simplesmente a mensagem era tão forte que eu fixei os meus olhos ali e eu parei de comer. E queridos, eu sei que vou me emocionar um pouquinho aqui, mas isso faz parte da minha vida, porque mudou a minha vida. Quando ele terminou o sermão, que ali foi falando que era pecado contra o Espírito Santo, que não era, embora enquanto ele pregava ainda não tinha chegado no ponto principal da minha vida. E no final do sermão ele contou uma história. E eu fixado ali, irmão, engessei o pescoço, eu não olhava nem para cá e nem para cá. O negócio me chamou a atenção tão forte que eu não tinha nem reação para me levantar. E ele contou essa história. A profetisa Ellen White um dia estava visitando algumas igrejas. E quando ela chegou em certas igrejas, um rapaz se aproximou-se dela, os membros também, e pediu para que ele tivesse compaixão dele e orasse pela vida dele, porque ele estava tuberculoso. Estava sofrendo, magro, tuberculoso. Embora ele já era um cristão, conhecedor da verdade e da mensagem, um homem casado, pai de filhos. E os membros insistiram para que ela orasse pela vida dele, para que Deus libertasse ele daquela situação, que ele estava sofrendo demais. E eu fixado, olhando a mensagem. Eu não sei o que foi que deu em mim, que eu fiquei hipnotizado com aquilo ali. E ela disse assim, olha, moça, eu estou muito cansada, eu vou apresentar o seu caso a Deus, e depois voltarei para ver se realmente a gente pode, se Deus pode resolver o seu. Mas eles pediu com insistência, porque o sofrimento daquele rapaz era muito grande. E ele começou a dizer que ela voltou para casa e lá onde ela chegou, ela apresentou aquele rapaz a Deus. Ela apresentou. Querido, você sabe o que foi que Deus disse a Ellen White? Muito forte.
Deus disse a ela assim: ainda bem que você não orou por aquele homem. Porque se você tivesse orado, a sua oração não ia ser ouvida, porque o caso dele é um caso perdido. E eu fixado olhando, irmão, para saber que pecado era aquele. Ela voltou no outro dia e eles insistiram para saber agora do resultado. Ela disse assim: irmão, ainda bem que eu não orei pela sua vida. Porque, irmão, o seu pecado já não tem mais futuro, já não tem mais jeito. Você, irmão, você conhece tudo e você está praticando um pecado que Deus não vai resolver mais. E ele sabia de tudo, irmão. Sabia que aquilo era pecado e ele praticando aquele pecado, nunca abandonou e se tornou um pecado contra o Espírito Santo. Agora vem a realidade da minha vida. Ela disse: ó, irmão, o seu pecado não tem mais jeito porque você pratica masturbação. Queridos, quando ela disse isso a ele, meu chão acabou. Parece que eu não estava mais pisando no chão. Eu vim à loucura, botei as mãos na cabeça. Disse: Deus, estou perdido. Porque o meu pecado, irmão, era justamente masturbação. Embora eu não tinha conhecimento que aquilo era pecado ou não era, mas aquele homem tinha conhecimento de tudo, queridos. Porque o perigo é você conhecer o que é errado e você praticando o que é errado. Aí pode se tornar um pecado contra o Espírito Santo. Eu coloquei as mãos na cabeça, chorei, ajoelhei e disse: Senhor, estou perdido. Aí eu digo para você, querido, no meio de 15 DVD, como eu sabia que aquele DVD ia falar justamente do meu pecado. Deus, querido. E aí chegou lá o menino Judivan, me viu lá um pouco agoniado, estressado e chorando um pouco, emocionado. Ele perguntou o que tinha acontecido. Eu falei: irmão, eu estou perdido. Esse velho acabou de contar uma história aqui agora de um homem que praticava masturbação e Deus não ia perdoar mais ele. O homem era casado, tinha família, tinha esposa, tinha 2 filhos. Sabia que isso era pecado, mas agarrado naquele pecado, irmão. Embora eu não tinha conhecimento disso. Aí ele falou para mim assim: não se preocupe, se você não tinha conhecimento disso, não tem por que Deus vai lhe condenar, irmão. Louvado seja Deus, porque Deus hoje, através da mensagem deste homem, o Espírito Santo de Deus, falou com você. Querido, aquilo me trouxe uma paz, meu coração foi ficando em paz. Ajoelhei no momento chorando e agradecendo a Deus. Porque isso não é coisa de acaso, irmão. 15 DVD, você acertar naquele que justamente eu estava praticando aquele ato, aquele pecado. Me ajoelhei ali chorando e disse: Deus, me perdoa. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu fui libertado, Senhor, através de um simples DVD de um homem simples. Queridos, de 2015 para cá, eu nunca deixei de assistir uma só mensagem desse velho. Faz 12 anos que eu estou grudado na tela desse YouTube, assistindo as mensagens desse homem. A minha vida mudou por completo pelo trabalho desse simples homem chamado José Martins de Souza. Esse trabalho, querido, é um trabalho de libertação, é um trabalho que está mudando as vidas das pessoas por aí. E eu me apaixonei por esse velho. Eu esperei 13 anos para poder ver esse homem, 13 anos. Eu disse: Senhor, enquanto eu viver, eu vou orar pela vida desse homem, porque eu quero abraçá-lo, eu quero vê-lo, eu quero agradecê-lo
por essa mensagem. Esperei 13 anos, irmão, para poder ver o José Martim. Teve um dia desse, entubado, e eu orava de madrugada, irmão, 3, 2 da manhã, pedindo ao Senhor, por favor, eu preciso ver esse homem. Eu preciso ver esse homem. E Deus trouxe o José Martins, irmãos, da morte. A medicina deu a ele 20 segundos, ou foi 20 minutos. 20 minutos deu a ele, que ele tinha que reagir. Se não reagisse em 20 minutos, ele morreria, irmão. E eu tenho certeza que foi a mão do Deus eterno que trouxe o irmão Martim de volta, porque esse testemunho tinha que acontecer. Eu tinha que rever esse homem, eu tinha que abraçá-lo, agradecer. Você não imagina, irmão, o quanto eu orei. E hoje eu estou realizando o meu sonho de poder vê-lo na minha própria igreja, pregando as mensagens, queridos, que está libertando multidões de pessoas. A minha esposa, querido, quando eu conheci a minha esposa, ela tinha caixas de DVD de Pablo, de Zezé de Camargo, de Amado Batista. A minha esposa, querido, ela zelava de santos, vivia com a dor na nuca, nas costas, que não tinha remédio. Levei a mensagem de José Martim, um DVD na casa dela. Ordena a tua casa, porque tu morrerás. Ela assistiu 2 vezes. Ela pegou aquela caixa, irmão, botou tudo dentro da caixa, pegou aqueles santos, picou fogo, queimou com tudo. A minha esposa hoje é libertada de tudo isso, irmão. No dia que José Martim partir dessa terra, não nascerá outro homem igual a ele. Não nascerá, irmão. Esse é o profeta dos últimos tempos. Ajude essa obra. Ajude essa obra. Com o que você tiver. Trabalhe. Deposite o que você pode para poder ajudar o José Martim a avançar com esse trabalho. Porque, irmãos, ele já está com 83 anos, já está fraquinho, mas Deus trouxe ele da morte para poder realizar o meu sonho, irmão. Deus tirou ele da morte para realizar o meu sonho, para eu contar esse testemunho, para dizer para você que Deus tem um plano ainda para a sua vida. Você que está aí agarrado no pecado, irmão, você que ainda não consegue se libertar, essa é a mensagem que você deve se apegar. Ouvi-lo, colocar em prática, porque essa é a mensagem de salvação, irmão. Por isso estou aqui para contar esse testemunho, com o coração feliz, alegre por ter realizado o meu sonho. Louvado seja Deus. E vou terminar cantando um louvor. Um louvor que o meu coração estremece quando eu canto esse louvor, porque Deus, Ele continua nos chamando através desse simples homem chamado José Martim. Ajude essa obra. Vou cantar um louvor aqui, para a honra e glória do nosso Deus. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. E por isso estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria te ajudar, mas
mas você não me deixou, e por isso estou aqui, te espero e ouvi, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero e ouvi, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Amado e bom Deus, obrigado, Senhor Deus, por ter me mostrado